Bom dia, meus amigos. Que possamos nos unir a Jesus e agradecer por mais um dia que estamos aqui juntos, falando e conversando sobre o seu Evangelho. Elevemos o nosso pensamento. Jesus, Mestre amado, agradecemos, Senhor, porque nos trouxestes um dia o teu Evangelho de luz. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos da reencarnação, que nos permite vivermos aqui na Terra com a oportunidade sublime de refazermos o nosso ontem. Te agradecemos, Senhor, pela família que nos destes, pelos amigos. Te agradecemos, amado Jesus, por termos renascido na grande pátria do Evangelho. Mas te rogamos, amado amigo, pelos nossos irmãos em sofrimentos atrozes. Te rogamos, amado amigo, por todas as fraternidades para o bem universal, por todos aqueles nossos irmãos que entregam a própria vida para que possamos ter saúde e conviver com os nossos familiares. Te rogamos, amado Jesus, pelos dirigentes de todos os países, mas em especial te suplicamos pelos destinos do Brasil. Abençoa essa grande pátria. Abençoa, Senhor, aos nossos governantes, para que possamos crescer em fraternidade e paz. Jesus, abençoa, Senhor, a todos os amigos espirituais que não se cansam de nos amparar, de nos conduzir pelo vosso caminho de paz. Que assim seja. Que assim seja. Nós continuamos a trabalhar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando, refletindo sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa próxima lei que foi trazida para todos nós, que é não cometereis adultério. E lógico é que nós precisamos, antes de mais nada, contextualizar o que seja adultério. O ato de adulterar significa nós violarmos, falsificarmos alguma coisa. Também a palavra adultério está diretamente relacionada à infidelidade, à transgressão de alguma regra, quando eu decido alterar alguma coisa com finalidades escusas, com finalidades que não sejam nobres. Então, por exemplo, quando nós queremos obter alguma vantagem ilícita ou promover algum dano a alguém, nós podemos adulterar um combustível. Então, a questão do adultério, ela está muito vinculada com estas questões negativas. A quebra de algo, a transgressão de algo com uma finalidade menos nobre. E aí, com base nesse entendimento inicial do que seja a palavra adultério, vamos trazer essa nossa reflexão para a questão dos relacionamentos. Porque o mais importante para nós no adulterar está vinculado aos relacionamentos. Dentro disso, nós precisamos nos perguntar: para que serve
um relacionamento na Terra, especialmente um relacionamento conjugal. As obras do professor Eurípides Barçanufo, com toda a equipe de Sacramento, com todo a interpretação e todas as colocações da Dona Alzira Bessa, elas nos trazem que o espírito, ele é fruto daquilo que ele sente, tanto que o sentimento sublime é o amor. E os sentimentos, eles nascem dos relacionamentos. Então, se eu quiser ter sentimentos nobres, eu vou ter que me esforçar para construir relacionamentos nobres. Então, sentimento e relacionamento estão diretamente vinculados. E para se conquistar planos de paz, eu preciso ter sentimentos nobres, ou seja, só vou conseguir ascender a planos maiores se eu construir relacionamentos melhores, porque ao estruturar relacionamentos no amor, eu ilumino os meus sentimentos. E aí nós voltamos de novo, então, a essa pergunta inicial. Para que serve um relacionamento? E a resposta é muito clara. Os relacionamentos na Terra, os relacionamentos na eternidade, eles são oportunidades, eles têm a finalidade de nos permitir estruturar, fortalecer os nossos sentimentos no amor, construir sentimentos nobres, porque são por meio deles que nós alçamos a voos mais altos em planos de paz. E aí, a partir dessa pergunta, é necessário que a gente se faça então uma próxima, aprofundando um pouco mais dentro de nós. Eu, espírito, me relaciono com essa finalidade de me desenvolver moralmente. Eu, espírito, me relaciono com os outros, me relaciono com a minha companheira, com o meu companheiro, com o filho, enfim. Eu me relaciono com esse intuito, com essa força para estruturar sentimentos novos no amor que eu ainda não tenho, ou eu me relaciono para obter prazer. Eu me relaciono para satisfazer as minhas sensações materiais. Eu, espírito, me relaciono com qual finalidade? Qual é o meu objetivo quando eu relaciono? Por que faço quando faço? Por que estou com quem estou? O que quero quando quero? Qual o foco quando eu me relaciono? Raramente nós paramos para realizar reflexões dessa natureza e nos questionar com essa profundidade. Mas esse questionamento, ele é essencial. Porque eu estou neste relacionamento? Qual a finalidade deste relacionamento em minha vida? O que eu quero com este relacionamento? Para que serve este relacionamento? Se nós não tivermos o nosso objetivo, a nossa missão bem definida, nós vamos nos perder e vamos jogar fora uma oportunidade abençoada. Por quê? Ainda é muito forte em nós o fato de nós só querermos nos relacionar com aqueles que nos trazem sensações de prazer. Então, eu só quero ficar do lado de quem atende às minhas necessidades materiais, de ego, de vaidade. Quem me traz essa sensação imediata da matéria. E a nossa anterioridade, ela ainda aponta para muitos séculos onde nós estruturamos inúmeros relacionados focados apenas no prazer do sexo. Isso ainda é muito forte em nós.
é tão forte que ainda hoje a coletividade, quando vai se vestir, colocar uma roupa para sair, o foco é da sedução. A nossa moda, as nossas roupas têm esse intuito. A indústria da beleza, ela tem esse foco na erotização, na sedução. Se nós tivermos coragem de fazer uma avaliação mais profunda, o nosso objetivo muitas vezes não é cuidar do nosso corpo, mas é seduzir. É um movimento de eu preciso ser mais do que o outro, mais belo, mais apresentável. É um foco na imagem, porque de maneira alguma nós estamos fazendo aqui apologia ao fato de nós ficarmos desmazelados de qualquer jeito. Não é isso. Mas é de nós avaliarmos em sentimento o que eu quero. Por que cuido do meu corpo quando cuido? Nós precisamos ter a coragem de avaliar o sentimento que nos move. Então, toda essa questão da sedução, da erotização, são temas ainda bastante fortes em nosso coração. Esses elementos do sexo, do mau entendimento do que seja energia sexual, ele ainda está muito presente. Nós ainda temos que caminhar bastante para compreender o que seja a divindade da energia sexual. Não reduzir o sexo, a energia sexual, não reduzir a sexualidade a um simples ato em si carnal, porque não é isso. Então, quando a gente passa a entender que, por milênios, nós estruturamos relacionamentos baseados apenas no sexo, no atendimento das minhas sensações e dos meus prazeres fugidios, já vai ficando um pouco mais claro quais más tendências eu preciso trabalhar agora. Por que é que eu tenho tantos arrastamentos e acabo caindo na infidelidade, na adulteração? Porque como o meu foco é o prazer e não o desenvolvimento espiritual, como o meu foco é ainda atender às demandas da carne e não o crescimento espiritual, eu acabo me perdendo. E muitos de nós caem nessas armadilhas, nesses labirintos, de maneira inclusive inconsciente. Nós nem sabemos que não sabemos, nós vamos seguindo a vida como se fôssemos autômatos, robôs, e os nossos instintos nos conduzem, vão nos dominando. Comumente a gente ouve as pessoas dizerem: nossa, eu nem sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Ou seja, quando eu fiz isso, eu era um animal irracional. Mas nós não somos irracionais. Nós é quem nos colocamos nessa condição e aí a nossa anterioridade nos domina. Então vamos retornar mais uma vez para este questionamento. Qual meu foco nos relacionamentos? O meu foco é o crescimento espiritual ou é perder-se nos vícios dos desejos e me tornar escravo de mim mesmo? Qual é meu foco? Qual tem sido o meu objetivo, o meu planejamento? E aí, entrando diretamente nessa questão do adultério, fica claro para todos nós agora que aquele que adultera, ele tem ilusão de que é senhor de si, de que faz o que quer. Mas é mentira, ele está muito enganado. Na verdade, aquele que adultera, ele é escravo dos próprios desejos, ele não consegue controlar a si mesmo. E aí vale a pena a gente aprofundar ainda mais. Toda encarnação
é, antes de tudo, um voto de confiança. Nós temos uma fila gigantesca para reencarnar, porque por meio da reencarnação eu consigo refazer os débitos do pretérito, eu consigo passo a passo estruturar a paz dentro de mim, diluindo os núcleos de dor. A reencarnação é uma ferramenta maravilhosa de iluminação. Então, dentro dessa fila que nós temos para reencarnar, chega o nosso momento e toda reencarnação ela é precedida de um planejamento e é precedida de um acordo, porque eu quero muito. É similar à criança que quer muito ir num parque e faz uma série de promessas. Não, eu vou, depois eu vou estudar, pode confiar, e a mãe vai perguntar: mas você vai estudar mesmo? Estamos combinados? Não, eu pode deixar eu ir, mãe. Eu vou lá, mas eu vou voltar e eu vou estudar. Então, como se fôssemos crianças, e nós somos ainda crianças espirituais, estamos em crescimento, nós fazemos uma série de promessas e de acordos. E conseguimos, por meio desses acordos, desse planejamento, nós não estamos falando de barganha, nós estamos falando de uma relação madura, onde eu converso com a espiritualidade e me proponho, porque somos nós quem pedimos, eu quero essa oportunidade de voltar até lá para diluir essas aflições que eu tenho. Eu preciso retornar com este espírito, eu preciso retornar com fulano, para nós refazermos caminhos e de maneira que eu possa seguir em paz. E aí, a partir desse planejamento, desse acordo, vamos voltar na questão daquela criança que pediu à mãe para ir ao parque, mas que prometeu que estudaria. Ela chega no parque, ela encontra outros amigos, e já que ela está no parque e já conseguiu entrar, para que ir embora? São tantos brinquedos e ela começa com ela mesma a barganhar. Poxa, qual vai ser a próxima vez que eu vou ter oportunidade de vir nesse parque? São tantos brinquedos novos, são tantas situações. E naquele momento ela decide adulterar o acordo que ela fez. Ela coloca em primeiro lugar os seus anseios. Ela coloca em primeiro lugar os seus vícios. Ela coloca em primeiro lugar as suas más tendências. É o que nós fazemos do ponto de vista da encarnação. Porque dessa maneira era melhor que a mãe nem tivesse deixado ir. A mãe só deixou ir porque ela se comprometeu, ela combinou, ela acordou, ela fez um contrato e deu a palavra dela. Mas, no momento que ela estava vivenciando aquilo, com uma ação de má fé, porque isso é má fé, mesmo que seja inconsciente, é má fé. Ela decidiu agora descumprir, adulterar. E vamos retornar às perguntas. Qual a finalidade dos relacionamentos na nossa vida? Será que o nosso acordo, o nosso planejamento foi para atender necessidades materiais de sexo e de satisfação e de sensações fugidias? Será que foi esse o acordo? Com certeza não. Quando nós acordamos o planejamento encarnatório, nós decidimos pela evolução espiritual. E agora, no dia a dia, quando eu estou com essa oportunidade de me desenvolver espiritualmente na companhia de alguém, e esse alguém não faz o que eu quero, eu adultero esse acordo, eu me torno um adúltero e vou abandoná-lo por outra pessoa. E o abandono ele pode acontecer de várias
maneiras. E aqui é importante a gente ressaltar que num plano de provas e expiações, raramente, na questão de um casamento, raramente o adultério é via de mão única. Raramente. E isso é bastante interessante, porque essa reflexão nos abre bastante os olhos. Porque nós temos um raciocínio ainda materialista e egoísta. E funciona mais ou menos assim. Um dos parceiros deixa de cumprir o seu compromisso, que assumiu ao reencarnar, e o outro se sente no direito também de não o fazer, que às vezes culmina na traição, em buscar um outro companheiro fora do lar, uma relação fora do lar. Num exemplo aqui mais concreto, que é uma questão que assola muito a humanidade. E aí, aquele que saiu e foi buscar um compromisso fora do lar, aquele que ficou tende a colocar toda a responsabilidade no outro. Mas o convite é mais profundo, porque às vezes, sem que nós nos percebamos, no dia a dia, eu posso estar viciado no trabalho, viciado em mim mesmo. Eu posso não estar cumprindo o compromisso que assumi. Eu, companheiro ou companheira, estou seguindo uma vida mais relapsa. E a nível da consciência espiritual, todos nós sabemos os nossos compromissos. E como eu estou me perdendo nas minhas más tendências, eu posso ser uma pessoa controladora, eu assumi o compromisso de que seria mais flexível, eu assumi o compromisso de que seria mais amoroso, eu assumi o compromisso de que seria mais presente, assumi o compromisso de que seria menos violento. O compromisso da fidelidade é só um dentre inúmeros, que cada um tem uma oportunidade para desenvolver. Então, nós podemos ter uma união onde um companheiro assumiu o compromisso de desenvolver a fidelidade e o outro assumiu o compromisso de ser mais flexível, menos controlador e menos exigente. Os dois, no plano espiritual, estabeleceram, vamos colocar entre aspas, esse contrato e reencarnaram. E aí começa a encarnação. A minha companheira que disse que seria mais flexível e menos controladora, ela adulterou o seu contrato. E ela está se perdendo. E aí, inconscientemente, nós acabamos raciocinando assim. Já que ela não está fazendo a parte dela, por que é que eu vou fazer a minha? Amélia Rodrigues tem uma passagem muito elucidativa na questão da mulher adúltera. Quando ela, conversando depois com o Senhor, depois que Jesus faz com que ela não seja apedrejada, então, depois, no final do dia, a mulher procura novamente Jesus. E ela diz que ela não queria ter agido como agiu. Mas, no começo, o marido estava sempre presente no lar. E depois, aos poucos, foi abandonando o lar, saindo com os amigos, passando dias fora do lar. E ela se sentia muito sozinha. E quando apareceu, vamos dizer, o ladrão, que foi o homem que a seduziu. E aí Jesus coloca para ela, quer dizer, não foi apenas ela, não seria ela a ser apedrejada, porque onde estava também o adúltero?
o adúltero dos seus compromissos enquanto esposo. Onde estava? Onde estava o homem que a seduziu? Então, por que somente ela teria que ser apedrejada? Aí a gente compreende muito mais a colocação de Jesus quando ele disse que atirasse a primeira pedra quem estava sem pecado, porque todos ali, todos aqueles homens que a queriam apedrejar eram adúlteros. Adúlteros, muitos traíam nos negócios, muitos outros traíam realmente nos seus relacionamentos familiares. Então, essa questão do adultério, das ilusões, é muito profundo. E Amélia Rodrigues relata isso com uma beleza ímpar. Essa história da mulher adúltera, ela caracteriza bem tudo isso que nós estamos buscando conversar, refletir. E a nível inconsciente, muitas vezes, quando começamos a estabelecer esses raciocínios, se outro não faz a parte dele, eu também não vou fazer a minha, nós vamos entrando num caminho de frouxidão moral. Nós vamos perdendo essa capacidade de trabalhar, de gerenciar a nós mesmos. Porque controlar as más tendências é trabalhoso para todos nós. Vencer as más tendências é um desafio para todos. E quando eu olho para o lado e vejo que quem está do meu lado não quer mais vencer os seus desafios, eu decido também que não tem mais por que eu ficar nessa luta tentando vencer os meus desafios. Então, cada um tem um vício a ser vencido. E não há, muitas vezes, essa hierarquia de vícios que nós colocamos. O indiferente e o distante, ele é menos errado do que aquele que mente e, por exemplo, arruma uma outra companheira. Essa hierarquia, ela é material. O que existe são vícios do espírito. Existem as pessoas viciadas em se dar bem, as pessoas viciadas em focar somente nas conquistas materiais. Existem todos os tipos de vícios. E nós estamos aqui para vencê-los. E comumente nós adulteramos esse planejamento que fizemos por meio dos relacionamentos para vencer essas más tendências em nós. Controlar as nossas más tendências exige muito esforço. E é muito bom quando a gente está do lado de alguém e que nós podemos conversar abertamente, falar como espírito. Olha, essa é a minha má tendência. E o outro também compartilha, eu também tenho essa má tendência. E nós passamos a caminhar juntos, um ajudando ao outro, sem apontar, sem criticar, sem julgar. Quando nós nos entregamos a esse raciocínio egoísta, e aqui eu queria pedir licença só para nós estendermos um pouco mais essa conversa de hoje, para encerrarmos com esse último ponto. Quando nós seguimos por esse raciocínio egoísta, nós acabamos caindo na indisciplina, nós acabamos caindo na vingança, na traição, na inconsequência. Porque eu fico estacionado naquela frase, naquele questionamento, naquele raciocínio equivocado. Se o outro não faz, por que eu vou fazer? E isso me leva a muito sofrimento.
Então, aqui a gente precisa subir mais um degrau dentro de nós mesmos para entender que o nosso compromisso maior é sempre com Deus e com a espiritualidade maior, e também com a gente mesmo. Eu preciso cumprir aquilo que foi planejado pensando em tudo isso, porque vejam só, toda ação contrária à lei, toda vez que eu adultero em atitude, sentimento ou pensamento qualquer aspecto da lei de amor, eu estou prejudicando a mim mesmo. Porque quando eu contrario a lei, eu vou promover desarranjos energéticos ao meu perispírito. E esses núcleos de dor que eu promovo pelas minhas ações adulteradas é o que promove todas as angústias, dores, remorsos, culpas e ansiedades que nós carregamos. Então, o fato de nós fazermos o que está previsto, combinado, acordado, o fato de nós nos esforçarmos para seguir a lei, a despeito de quem está ao nosso lado seguir ou não, esse é um movimento de grande maturidade espiritual. Esse é um movimento de autonomia, de crescimento, porque eu vou estar investindo em mim mesmo. Esse movimento de se o outro faz, eu também faço, é o fato de nós nos tornarmos escravos. O outro define aquilo que eu sou. Se o outro gritar comigo, eu grito. Se o outro trair, eu também traio. Se o outro não cumprir o compromisso dele, eu também não cumpro o meu. O que o outro faz é problema dele. Joana de Ângeles nos coloca isso com muita clareza. A cada um segundo as suas obras. Esse deve ser o entendimento. O que eu faço é responsabilidade minha. Se o outro não cumpriu com o compromisso dele e adulterou o acordo que foi feito, isso é algo pelo qual ele vai responder. Mas quanto a mim, eu serei fiel àquilo que eu estabeleci, porque eu sou responsável por aquilo que faço. Eu faço o correto e sou digno com os acordos que tenho, porque eu sou assim. Eu sou o senhor daquilo que sou. Não é o meio, nem tampouco o outro quem definirá o meu jeito de agir, pensar e sentir, mas é uma decisão minha, uma decisão autônoma, uma decisão da minha vontade, enquanto espírito, de seguir a lei de amor, de me evangelizar, de não mais adulterar o meu planejamento encarnatório, de controlar os meus anseios nas pequenas coisas e fazer valer aquilo que foi combinado, de não deixar as minhas más tendências de controle, de vaidade, de egoísmo, não deixar tudo isso me manipular, me conduzir para que eu quebre uma palavra, para que eu quebre um combinado que eu fiz, não só com alguém aqui na Terra, mas com a espiritualidade maior. De uma maneira bem prática, o não cometereis adultério, que Moisés foi o intermediário para nos trazer essa lei, é um convite de autonomia para que a gente cumpra os combinados e tenha força de vencer as nossas más tendências. É um convite para que a gente não seja como aquela criança manipuladora que se perdeu pelas más tendências, se perdeu pelo materialismo e, chegando no parque, abandonou todo o voto de confiança que estabeleceu com a mãe. Aquele que adultera, ele atrai para si todo tipo de traição, todo tipo de desconfiança. E aí eu pergunto, quem de nós
gostaria de conviver com alguém que não é de confiança. Então estejamos muito atentos nas pequenas coisas do dia a dia para que consigamos compreender e sentir de vez que os relacionamentos que temos aqui na Terra têm a finalidade, o objetivo maior de desenvolvermos sentimentos novos, num esforço diário de vencer as nossas más tendências e sublimar os nossos sentimentos no amor. Vamos fazer a nossa oração? Mestre Jesus, nós aqui estamos, Pai. Estamos todos juntos. Estamos todos juntos experienciando essa prova que o Senhor concedeu a todos nós de estarmos na Terra, neste momento de regeneração. Rogamos mais do que nunca, Mestre, amparo e o auxílio das fraternidades universais, dos irmãos que já caminharam mais e que estão ao nosso lado no plano desencarnado buscando nos amparar. Nós realmente nos colocamos aos pés de cada um desses amigos espirituais, rogando auxílio para que dessa vez nós não nos percamos nas nossas más tendências, para que dessa vez o homem velho não fale mais forte em nossos corações e possamos nós, de uma vez por todas, sermos fiéis ao planejamento que estabelecemos para a nossa própria libertação e felicidade. Que nos momentos chaves da encarnação, naqueles momentos tênues de uma decisão mais difícil, que consigamos superar as nossas necessidades materialistas e possamos caminhar para a região da construção da renúncia, da abnegação, da indulgência, da misericórdia, que saibamos dar a outra face, que saibamos vencer a nós mesmos nesse combate diário de suplantar as nossas más tendências, construindo o homem novo, construindo o amor em nós. Mestre Jesus, ampara-nos para que não venhamos mais a cair em tantos adultérios da lei, para que não venhamos mais a ser aqueles que agem na ação da quebra de confiança com cada uma das construções que vamos elaborando ao longo dos tempos com aqueles que estão junto a nós. Que não sejamos mais aqueles que traem, que enganam, que manipulam, tomados pelas chagas do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Sê conosco, Mestre querido, para que de hoje em diante possamos fortalecer a nossa vontade e possamos seguir em frente, construindo vínculos de amor, vínculos de confiança e vínculos de paz. Que assim seja. Que assim seja.